comemorou e falou, com uma alegria enorme, com quase 80 anos de idade, mas parecendo um garoto, falou, como eu gosto do meu trabalho, meu Deus do céu. Eu costumo saber muito da vida profissional de uma pessoa quando eu pergunto para ela qual o melhor dia da semana dela. Quando ela diz que o dia da semana dela é sexta-feira, tem alguma coisa de errado. O melhor dia é segunda, que é quando eu sei que eu vou sair viajando o mundo de novo, conhecendo pessoas, resolvendo problemas de cavalos, levando uma mensagem de não violência. Quem torce para sexta-feira chegar, está o tempo inteiro torcendo para a vida acabar, para a semana acabar. Quem torce para a segunda-feira chegar, está torcendo para a semana começar. E a vida foi feita para a gente torcer para ela começar o tempo inteiro, e não para torcer para ela acabar. E apesar de ter tudo aquilo que eu tinha no banco, o melhor dia da minha semana era disparado na sexta-feira. Foi quando eu resolvi sair, abri a minha empresa, quando eu contei essa história para vocês que eu resolvi sair, abri a minha empresa, e antes de escrever o livro, eu comecei, porque eu precisava de alguma coisa para poder escrever o livro, né? Eu comecei a viajar o Brasil inteiro, até que eu tinha aprendido no Monty Robbins. E eu vi que eu levava jeito para o negócio. E comecei a viajar o país, viver milhões de coisas, imaginar. E depois de um tempo, eu tinha um conteúdo maravilhoso para escrever um livro. E aí, escrevi esse livro. Uma editora pegou e gostou da ideia do livro. Era um livro que falava sobre o Monty Robbins, com aval do Monty Robbins. O Monty Robbins falando que queria vir para o Brasil para lançar esse livro. E a gente lançou aí no Brasil uma super palestra, lotou o Teatro da Folha de São Paulo, foi um espetáculo. E o livro depois não deu certo. E quando o livro não deu certo, eu tive que lidar com uma das coisas mais difíceis da vida, que é a sensação do quase sucesso. O quase sucesso é desesperador. É quando você está quase pegando uma coisa, ela está quase ao seu alcance, e aí você já vive por conta, você já gasta por conta, você já fala por conta, você já vibra por conta, e ela vai embora. Para explicar o quase sucesso, eu costumo falar das competições que você vê nas Olimpíadas. Olha uma competição de judô. Você olha para o pódio, medalha de ouro está todo feliz, o de bronze está todo feliz, e como é que está a cara do de prata? Como é que o de prata pode estar mais triste do que o de bronze se a medalha de prata é melhor do que a de bronze? Porque o de prata experimentou o quase sucesso. E eu não queria deixar aquele negócio morrer daquele jeito. Não podia, eu tinha chegado tão perto. E aí, por isso eu estou começando com essa história toda, eu convenci a editora que a gente ia relançar o livro em Belo Horizonte. Belo Horizonte, cidade da família da minha mãe, até hoje a turma toda mora aqui, tem um negócio meio macabro, é dono do cemitério, parte da família. O negócio é legítimo, né? Mas a gente quer, é verdade. Demanda tem sempre. Período de crise, então, Mas eu acabei, minha ex-mulher daqui de Belo Horizonte também, e eu acabei criando um ciclo de amigos muito grande aqui. E dizem que tudo que funciona em Belo Horizonte acaba funcionando no país. Falam de Belo Horizonte e Curitiba, que são cidades assim que tem um pouco de tudo. É meio provinciano, mas é meio de vanguarda. Tem grandes museus, mas ao mesmo tempo tem grandes monumentos históricos e ruas que são antigas, com bares novos, pessoas que viajaram o mundo, com famílias que nunca saíram da cidade. É meio que uma misturona de Brasil. E eu falei assim, cara, a gente vai lançar em Belo Horizonte, lá que o Mundo do Cavalo me conheceu, minha família é de lá, eles não conhecem o livro ainda. E aí a gente reergue esse livro, começa do zero de novo. E aí eles compraram a minha ideia, eu vim para cá, para Belo Horizonte, e fizeram um monte de propaganda, e outdoor, e banner, e revista, tudo que vocês puderem imaginar. E no dia marcado, eu vim para cá, para um auditório enorme que tinha, esperando as 200 pessoas. Quando eu entrei no palco, assim, para dar aquela palestra, para realmente me vingar do meu quase sucesso e reerguer o meu livro, eu olho para a plateia e tinha
uma pessoa. O André Barbosa, meu amigo. E detalhe, eu vesti de cowboy. Como é que você dá uma palestra para uma pessoa? Aí eles ficaram sem graça, ali, constrangidos, juntaram mais umas 4 pessoas assim. Mas mesmo assim, 5 pessoas você toma um chopp, conta uma coisa, você não dá uma palestra. E aí, nesse momento, eu meio que sem saber o que fazer, você fica meio que sem saber o que fazer numa situação dessa. Eu fui pro cantinho do palco, assim, e ali eu me lembrei de uma coisa que eu tinha ouvido uma semana antes. Eu vou pro Parque do Ibirapuera todo dia de manhã fazer meus exercícios. E eu vou muito cedo, tipo 6 horas da manhã, assim. E as pessoas que frequentam o parque nesse mesmo horário que eu, são pessoas que regulam comigo de faixa etária, assim, tipo 75, 85. E uma delas é a Dona Clara. E a Dona Clara, uma semana antes, ela esteve comigo e ela sempre gosta de me levar um presente, falar uma coisa boa, dar uma notícia gostosa. E uma semana antes ela falou: querido Edu, hoje eu trouxe um presente diferente para você. Aí eu olhei as mãos dela vazias, assim, eu falei: o que você trouxe, Dona Clara? Eu trouxe uma poesia. Eu falei: qual poesia? Ela falou: uma das poesias mais lindas que eu já li. E o trecho que eu trouxe para você é o seguinte: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Quando eu estava no canto e lembrei do que a Dona Clara tinha me falado, eu falei: é isso. Eu estou preocupado com os frutos, com as flores. Mas eles não estão na minha mão. A única coisa que está nas minhas mãos é a intenção da semente. E é nela que eu tenho que me preocupar. Essas pessoas que estão aqui, elas não têm culpa de todas as outras não terem vindo. Elas vieram. E eu tenho a minha obrigação de dar o meu melhor para elas. De dar a melhor palestra que eu podia dar para essas 5 pessoas. Eu voltei para o palco e durante 2 horas dei a melhor palestra que eu podia dar e me despedi do meu quase sucesso. Mais ou menos uma semana depois, eu estava em casa, sozinho. Eu tinha acabado de me separar, estava passando por um momento difícil da minha vida. Eu tinha me despedido do meu quase sucesso e toco meu telefone 8 horas da noite. Do outro lado da linha, um americano falava o seguinte: Hi, Eduardo, how are you doing, man? Aí eu falei: quem que está falando? Ele: It's Monty Roberts. Eu falei: Monty? O que você está me ligando aqui no Brasil? Ele falou: cara, eu tenho que te contar uma história. Eu falei: o que houve? Você sabe que há 23 anos eu viajo o mundo para divulgar uma mensagem de não violência a pedido da Rainha Elizabeth II. Que quando me conheceu e conheceu o meu método, me fez prometer que eu ia fazer isso. E é só o que eu faço, há 23 anos. E eu tive com ela semana passada, e quando eu tive com ela, ela me disse que parou para pensar no que eu tinha feito e viu que ela nunca tinha sequer me agradecido. E ela resolveu me agradecer. Mas resolveu me agradecer de uma maneira diferente. Resolveu me agradecer fazendo com que 7 alunos meus, Adolfo Cambiasso, o maior jogador de polo de todos os tempos, Memo e Carlos Gracida, os irmãos mais premiados da história desse esporte. Memo, infelizmente, falecido há 2 anos atrás num acidente de polo. Satish Semar, o braço direito do Sheikh Mohammed, príncipe de Dubai. Joel Baker, o ídolo da seleção americana de polo, que é casado com a Charlotte Bredon, que foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Barcelona. E Eduardo Moreira, do Brasil. Vocês serão condecorados pela Rainha Elizabeth. Eduardo, você vai ser o primeiro brasileiro da história a receber essa condecoração das mãos da Rainha. Cara, quando ele me falou isso, eu desliguei o telefone.
Mas eu começava, eu pulava na cama. O bom de ser separado também é isso. Você faz o que você quiser que ninguém te enche o saco. Eu dava soco no ar e comemorava, e viva, e não sei o quê. E aí, na semana seguinte, eu peguei o voo para ir para Londres. E eu lembro quando eu cheguei lá, foi uma delícia. Eu cheguei dia 19 de junho de 2012. E quando eu cheguei lá, eu, no aeroporto, tinha aquela fila de imigração, né? E não sei se vocês já foram para Londres, eu já tinha ido a trabalho. E assim, a imigração de Londres é a mais chata, os caras são mais broncos, mais mal educados, bruto do mundo. Assim. Parece que você está fazendo ultra favor ali. O cara, assim, você vai com medo de tudo que você fez de errado na vida. Sabe, eu colei no colégio, o cara vai descobrir. Eu escondi aquele negócio em casa, ele vai descobrir. Então você vai assim, com medo de tudo, né? Naquela vez eu cheguei e não foi diferente. Quando eu cheguei, o cara arrancou o passaporte assim na minha mão, nem olhou para minha cara, fez assim a cara de poucos amigos, franziu a testa, engrossou a voz, encheu a boca e falou assim: o senhor está aqui para ver quem? Nossa, como eu torci para ele fazer essa pergunta. Eu fui de São Paulo até lá treinando a resposta da prova. E aí, gente, no dia 24 de junho, nos jardins do Castelo de Windsor, na frente de centenas de pessoas, e ouvindo a história dos últimos anos da minha vida, tinham sido anos duríssimos, eu fui o primeiro brasileiro da história a ser condecorado pela Rainha Elizabeth II. Quando eu estava naquela situação, é uma situação muito louca, né? Parece que você caiu no meio de um livrinho de conto de fadas, porque é soldadinho de chumbo passando para cá, carruagem para lá, príncipe, rei, rainha, e você fica meio perdidão, mas no meio do negócio eu tive uma ideia, e me deu uma luz e eu falei assim, é isso, é agora que eu vou reerguer meu livro, eu preciso tirar uma foto, eu, Rainha Elizabeth e meu livro junto. E eu tinha que fazer um plano, e o plano tinha que ser urgente. Aí me presta esse negócio aqui, isso aqui era o meu livro. Eu estava com o meu livro perto de mim, e eu saí correndo, peguei meu livro, e a rainha estava vindo dali para me condecorar. E ela ia entrar ali na área especial do castelo, e estavam os fotógrafos todos atrás dela, que os fotógrafos não podem entrar nessa área especial. Aí eu olhei e falei assim, ela vai passar aqui, os fotógrafos estão lá, eu vou dar o livro, mas vou dar de lado. Assim. E quando eu der de lado, a rainha vai aparecendo na foto do cara. Eu falei, mas eu tenho que dar muito devagar. Porque se eu der rápido assim, pode ser que o cara tire a foto antes de eu dar o livro ou depois. Aí quando a rainha chegou na minha frente, eu peguei, virei de lado e fiz assim, olá, rainha. E ela meteu a mão para tirar. Quando ela meteu, eu aguentei firme aqui e falei, não tira de jeito nenhum. Aí ficou uma situação absolutamente ridícula. A rainha da Inglaterra puxando o livro, eu segurando os dois rindo assim, e sem ir para lugar nenhum. Aí, quando o Monty Roberts, que estava do lado, viu essa situação, ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? A rainha não consegue arrancar o livro da mão do Eduardo. Aí o Monty Roberts pegou, enfiou a mão no livro para arrancar o livro. A foto que eu sempre sonhei, eu, Rainha Elizabeth e Monty Roberts segurando meu livro em canto. Quando eu volto para o Brasil, essa foto está em tudo que é lugar. E está no estado de São Paulo, está no Globo, está na capa das revistas, em tudo que vocês podem imaginar. E aí, na Caras, está na capa da Caras. E aí, eu recebo um telefonema me chamando para dar uma entrevista para Ana Maria Braga. Eu ia falar durante 8 minutos para 15 milhões de pessoas. Uma entrevista sobre o meu livro e sobre o que eu tinha vivido com a rainha. Eu chego lá na Ana Maria Braga e quando eu começo a dar entrevista, pela primeira vez, eles não me perguntam sobre como é que eu domava o cavalo. Mas eles perguntam sobre o que aquilo ali trazia de mensagem, de alegoria para a vida da gente. A abordagem sem violência, o acreditar numa coisa e buscar essa coisa. O conteúdo do meu livro. A entrevista que eu sempre quis dar. Eu começo a dar entrevista e as pessoas no estúdio começam a ficar tão envolvidas que você conseguia quase que ouvir a turma respirando. A
Ana Maria Braga fazendo as perguntas e se emocionando. E aí no final, quando chega no final dos 8 minutos, a produtora fala assim, faltam 10 segundos. Aí ela fala assim, acabou. Quando ela fala acabou, a Ana Maria Braga chega e fala o seguinte, e vem cá, e se eu vivo uma situação onde meu marido também demonstra violência, etc., o que eu devo fazer? Aí a produtora fala assim, caiu a matéria do Parque do Ibirapuera, mais 8 minutos para o entrevistado. Eu tinha ganho mais 8 minutos. E quando chega no final dos 8 minutos, cai a próxima matéria, eu ganho mais 8 minutos. E depois eu ganho mais 8 minutos. E eu fiquei 35 minutos no ar, sem um intervalo comercial, naquela que foi a entrevista mais longa dada até hoje no horário nobre da Globo, da manhã, para um mesmo e um único entrevistado. No dia seguinte, e aí, gente, no dia seguinte eu tinha que viajar, porque um mês só depois, adivinha onde eu tinha que dar uma palestra? Belo Horizonte. Por isso a minha alegria de estar aqui e contar essa história para vocês. Um mês depois de eu me despedir do meu quase sucesso, eu entro, e quando eu entro assim no auditório, dessa vez no auditório que cabiam 150 pessoas só, o auditório está lotado, com 200, 150 sentadas e 50 em pé. 50 do lado de fora para ouvir só o que ia ser falado. E aí eu começo aquela palestra falando o seguinte, há um mês atrás eu estive aqui e uma pessoa assistiu a palestra. Mas eu me preocupei com a intenção da semente. E ao me preocupar com a intenção da semente, eu fiz o melhor que eu podia fazer. E é por isso que hoje, um mês só depois, eu queria compartilhar com vocês todos que estão aqui nessa sala, com os 200 e com os 50 que estão do lado de fora, uma notícia que eu acabei de receber. Meu livro, Encantadores de Vidas, se tornou o livro mais vendido do Brasil de todas as listas que existem no país. Naquele momento, Encantadores de Vidas tinha se tornado o primeiro lugar das listas de autoajuda, das listas de não ficção, de todas as revistas, de todos os jornais, e eu participei daquela Bienal do Livro em São Paulo, sendo o livro mais vendido do Brasil, cargo e posto onde eu fiquei até vocês, mulheres, me tirarem com 50 tons de cinza. 50 tons de cinza me tirou do meu avô, eu nunca li nem nunca vou ler esse livro. E aí, gente? E aí, o que você imagina que aconteceu? Aí veio um monte de coisa difícil de novo. Eu estava dando uma palestra, essa que eu falei, sobre investimentos, e eu falei assim, você sabe por que o conto de fadas termina depois do casamento? Que depois estraga tudo de novo. Vai ter que começar tudo de novo a consertar, e aí, a vida é isso. A vida não tem ali um ponto de chegada, onde chegou e acabou, consertamos, acertamos. Não existe, é um eterno recomeço, um eterno aprendizado, um eterno desafio. Cada vez que você chega no topo de uma pirâmide, você é jogado na base de outra, e é essa que é a graça. Eu lembro que quando eu cheguei e atingi o primeiro lugar na lista, que era um sonho que eu tive durante a vida inteira, naquele momento, os meus sócios da empresa nova que eu tinha aberto, chegaram para mim e falaram o seguinte, Eduardo, você perdeu completamente o foco, e agora você escolhe, ou você vai escrever livro, ou você vai trabalhar na nossa empresa. Eu falei, caramba, cara, você não nem me dá a chance de curtir esse momento que eu estou tendo. Em qualquer lugar que você chega no mundo, você vê o cara que é o primeiro lugar que está lá no New York Times. Pô, vai todo mundo tratar esse cara super bem, vocês vão me enxotar no momento que eu consegui isso. E que covardia, porque eu botei todo o meu dinheiro aqui na empresa, se eu sair agora, que a gente só investiu, eu vou tirar menos da metade do que eu coloquei. Nesse mesmo momento, meus pais chegaram para mim e falaram o seguinte, Eduardo, você escolhe uma das duas coisas da sua vida. Ou você vai fazer o teu negócio do mercado financeiro, direitinho, etc., que dá dinheiro, ou você faz essa sua maluquice de querer escrever livro, viajar o país, dar palestra, sei o quê, agora se você fizer isso, você vai quebrar.
desesperado, porque praga de mãe pega, né? Eu lembro que nessa época, eu tinha começado a namorar uma menina que era artista, que era atriz, que é a pessoa com quem eu estou casado até hoje. Chama-se Juliana Baroni. Ela é uma atriz há muito tempo, televisão, foi Paquita, fez filme, fez tudo que vocês puderem imaginar. E quando eu comecei a namorar a Ju, aconteceu essas coisas do meu trabalho, dos meus pais, etc. Eu cheguei do lado dela e falei, Ju, estou desesperado. Ela falou, o quê? Eu me comente faz com uma namorada, para não assustar, né? Porque não, isso não traz problema. O problema você deixa para trazer depois que você casa. Mas eu precisava falar com alguém no negócio. E aí, quando eu falei para ela, eu falei, pô, não sei o que, disseram que eu ia quebrar. Ela falou assim, e se quebrar? Qual o problema? Não é isso que você gosta? Não é isso que te faz feliz? Então, quebrar, a gente pode quebrar fazendo qualquer coisa na vida. Pelo menos quebra fazendo o que te faz feliz, Eduardo. E você não vai quebrar coisa nenhuma. Porque você faz esse negócio bem, você faz com paixão. E se quebrar, eu estou do teu lado. Bem, casei, né? Mas, além disso, curiosamente, logo depois, tudo começou a virar novamente. Eu tinha pedido para os meus sócios, eu falei o seguinte, faz o seguinte, eu decido, ou livro, ou isso, mas me dá um mês pelo menos, só para eu poder curtir um pouco esse momento que eu estou tendo. Não era para curtir nada, era para ver se alguma coisa acontecia, eu queria comprar um pouco de tempo. Tempo, coisa mais valiosa que a gente tem na vida. Monty Roberts me disse uma vez que só existem 2 presentes que a gente pode dar na vida para as pessoas, só 2. Um para os outros e o outro presente para a gente. O único presente que a gente pode dar para os outros na nossa vida é o nosso tempo. Qualquer coisa diferente do nosso tempo não é algo necessariamente nosso. Eu quero te dar um copo d'água, um relógio, uma camisa de presente. Eu posso pedir para minha assistente, para um amigo, para minha esposa pegar, botar meu cartão de crédito, que é um número, aí minha conta, que também é outro número, cai alguma coisa, chega um envelope, te dou um envelope, o que isso tem de meu? Agora, o nosso tempo não. A gente é o tempo que a gente tem. E dar um pedaço do tempo significa estar de verdade nas coisas que você está fazendo. Porque se você não está de verdade, se você não está presente ali, se você está preocupado no que está acontecendo na sua casa, se chegou a mensagem no WhatsApp, você não vai fazer nenhum dos 2 direito e vai gastar a mesma quantidade de tempo. O nosso tempo é uma coisa tão valiosa que a gente só deveria fazer aquilo que consegue realmente ter a gente de verdade. E sempre que a gente estivesse fazendo uma coisa, sabendo a importância e o valor do tempo, a gente estivesse fazendo aquilo com o melhor que a gente pode. E veja bem que o melhor que a gente pode não significa sempre ser espetacular, significa o melhor que a gente pode. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra em São Paulo e eu quase desmaiei no meu banheiro em casa, nessa época eu estava morando sozinho, estava passando muito mal, tive uma gripe que eu acho que nunca tinha tido, assim, é difícil eu ficar doente, e era uma palestra no centro judaico em São Paulo, que eles me chamaram para dar palestra, e o valor que as pessoas iam pagar para a palestra ia ser doado depois para uma instituição. E se eu não desse a palestra, não ia ter o que as pessoas pagaram para assistir. E eu fui quase morrendo lá e cheguei e falei o seguinte, olha, eu hoje estou com 40% da minha capacidade, mas eu vou dar para vocês 100% dos meus 40%. Isso é dar o melhor que você tem para dar todo dia. É o que você tem para dar. Eu hoje não posso pular do palco, mas o meu melhor hoje é o que eu tenho para fazer. E o mais legal é que quando você dá o melhor que você tem para dar todos os dias, você chega onde você nunca imaginou que você pudesse chegar na vida. Eu queria tempo. Tempo para acontecer alguma coisa na minha vida, e aconteceu. Os meus sócios começaram a receber um monte de telefonema de donos de empresas falando o seguinte, vem cá, esse tal de Eduardo que escreveu esse livro aqui que eu li, ele é seu sócio, né?
Será que você consegue marcar uma reunião para a gente conhecer ele? Tem cavalo também, tem um aras. Eles começaram a ver que aquele negócio era um network, era uma chance de conhecer um monte de gente. A gente está falando de coisa bonita ali, a gente está falando de uma mensagem de não violência. Isso trazia também uma coisa positiva para a marca da empresa. E aí passou uma semana e falou, Eduardo, vem cá, a gente pensou, conversou aqui. E aí, você decidiu que eu vou ficar? Não. Decidiu que a gente vai comprar 5 mil livros para dar de presente para os nossos clientes. 5 mil livros. Compraram 5 mil livros para dar de presente para os clientes. E aí, tudo começou a virar. Os meus pais, uma hora, viram que aquele era do ar. Na verdade, na vida da gente... Todo mundo tem uma máscara, né? Que Jung chamava de persona, que é como a gente se mostra ao mundo. E todo mundo tem essa máscara. Normal. Por quê? Porque a gente tem que conviver em sociedade. Só que o problema é que, às vezes, essa máscara vai ficando tão longe de quem a gente é, que quando a gente recebe elogios, quando a gente recebe recompensas e etc., quem recebe é sempre a máscara, lá dentro a gente pensa o seguinte, eu não sou bom o suficiente para receber esse elogio, porque eu estou tão longe da máscara. E aí o que a gente faz? Porque a gente precisa do elogio. A gente pega e reforça a máscara, aí ela fica mais longe. E aí a máscara recebe mais elogio, e a gente se sente pior. E a gente entra num ciclo onde a gente está cada vez mais deprimido, mais triste, e a gente vira o pobre menino rico. Aquele que tem tudo e não tem nada. E eu tinha conseguido, e foi um ato, eu acho, de coragem minha, trazer a máscara para quem eu era mesmo. E no momento que eu trouxe, todo mundo fugiu. A gente não conhece essa cara? Eu temo que eu não conheço. E depois, quando as pessoas viram como é que era a cara, algumas realmente continuaram fugidas, mas outras começaram a chegar mais perto. E aquilo que eu conseguia receber era verdadeiro. E ele come no café uma sopa, no café da manhã, no almoço, no jantar, e dorme toda noite, 8h30 da noite. Mas ele viu como eu estava, hoje ele me trata como um filho dele. Até o nome, ele fala, meu filho, não sei o quê, ele me trata realmente como filho. E ele sentou aqui e falou, Eduardo, vamos conversar. Eu falei, todo mundo sumiu, cara, e não sei o quê, eu estou me sentindo meio sozinho. Ele falou, o que acontece quando eu entro com o cavalo no redondel, puxando ele para fazer a doma? O cavalo está junto comigo? Claro, você está puxando ele, está junto contigo. Está junto comigo? E o que acontece quando eu solto o cavalo? Quando você solta o cavalo sai correndo igual um maluco fugindo de você. Ele falou assim, ele nunca teve junto comigo. Quantas relações na vida a gente tem que a gente acha que está junto de verdade, mas não está nada. Está por causa de um contrato, de uma necessidade financeira, de um medo que a gente tem de tomar uma atitude. Mas se a gente tivesse a possibilidade, não era ali que a gente queria estar. E aí um monte chegou e falou o seguinte, e aí quando o cavalo foge, o que eu faço com ele? Eu começo a me comunicar. Eu começo a mostrar para ele quem eu sou e o que eu quero. E ele começa a mostrar quem ele é e o que ele quer. E no momento onde a gente chega num acordo nessa nossa comunicação, ele para de fugir e vem me seguindo até encostar no meu ombro, eu faço um carinho na testa dele, e ele me segue para onde eu for, sem nenhum tipo de corda, sem nenhum tipo de rédea, sem nenhum tipo de nada. Ali eu posso dizer que ele está junto comigo de verdade. Você mandou todo mundo correr, ou você foi correr, e agora, as pessoas que você tiver junto com você, você vai ter um laço muito mais forte, muito mais poderoso. E eu comecei a ter menos em quantidade, mas muito mais em qualidade com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus sócios, e comecei a me sentir no controle da minha vida. Comecei a sentir que eu podia realmente levar ela para onde eu quisesse. É legal, porque de certa forma você começa a se sentir dono dos seus erros também. Porque a gente na vida adora colocar nossos erros na conta de outra pessoa. E enquanto a gente coloca os nossos erros na conta de outra pessoa, a gente não consegue dar um passo para frente. Nenhum.
Outro dia eu ouvi uma frase fantástica que era o seguinte: todo sucesso, toda boa ideia vem da experiência. E toda experiência vem de uma má ideia. É verdade. Mas se você não é capaz de assumir aquele erro como um erro seu, você não sai de onde você está. E aí, eu peguei e comecei a escrever livros, comecei a dar palestras. A minha empresa começou a dar super certo. Esse ano foi o primeiro ano que o meu lado de palestrante me rendeu mais dinheiro que o meu lado de banqueiro. E é uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida. E eu não fiz para que acontecesse assim. Durante 3 anos, eu paguei para dar os cursos do Monte Roberts pelo Brasil. Eu pagava, eu chegava e falava o seguinte para o cara do Pantanal. Eu falava assim, pô, tem um curso aqui que ensina a não bater nos cavalos, a domar de uma forma menos violenta, etc. Vamos combinar de eu dar o curso aí? Tá tudo bem, mas não tem verba nenhuma. Eu falei, não tem problema, eu pago passagem. A única coisa é o seguinte, me arranjo os cavalos, se tiver um lugar para dormir, eu durmo. Aí é eu e o peão da fazenda, eles pegavam um quartinho de fundo do negócio e dormia eu e o peão da fazenda junto no mesmo quarto, então de solteiro, claro. Mas, você imagina, um banqueiro que tinha toda aquela pose, pompa, não sei o quê, pagando para dar esse curso no interior do Pantanal, dormindo com o peão da fazenda, que por sinal, nessa época, virou um dos meus melhores amigos. E é aí um cara que eu admiro pra caramba, foi trabalhar em outro lugar, viajou, não sei o quê, mas continua, super parceiro. Esse caminho todo que eu fiz ia me levar para algum lugar. E eu não sabia onde era, Reinaldo. Uma vez uma repórter chegou, eu comecei a dar muita entrevista, né, sobre esse negócio dos cavalos, e me perguntou, onde é que você quer chegar com esse negócio todo que você está fazendo? Aí eu sou meio maluco, às vezes, eu respondo as coisas, principalmente quando está ao vivo, eu gosto de fazer isso. Aí eu cheguei e falei assim, mas que saco esse negócio de vocês perguntarem o tempo inteiro onde é que a gente quer chegar? Deixa em paz um pouco, eu não posso fazer só porque eu estou gostando de fazer? Por que a gente sempre tem que querer chegar em algum lugar? Eu ainda não sei onde eu quero chegar, mas não é legal. Eu não estou divulgando uma mensagem legal, não estou fazendo bem para os cavalos, não estou fazendo bem para as pessoas que estão assistindo, não estou cobrando nada de ninguém, então me deixa curtir e vamos ver onde isso vai chegar. O negócio me levou na rainha. E por que me levou na rainha? Não sei. Se eu tivesse sentado com 5 anos atrás com um grupo de amigos meus e eu decidisse assim, ó, a minha meta na vida é conhecer a Rainha Elizabeth. Eu não teria conhecido nunca. Eu não sabia nem por onde começar. No ano passado, ano retrasado agora, eu recebo uma ligação do comandante da Polícia de São Paulo, da Academia de Polícia de São Paulo, Coronel José Maurício Pérez, dizendo que depois de ler o livro do Monte Roberts e o meu livro, ele queria que eu desse uma palestra para toda a Academia de Polícia de São Paulo. Eu fui dar a palestra para todos os cadetes de São Paulo e desde então todos os policiais de São Paulo são formados segundo o método do Monte Roberts e meu. Não existe mais nenhum tipo de violência no treinamento dos policiais de São Paulo. E todos os policiais que foram formados desde então têm uma média, 1 ponto acima da média que era anterior na Academia de Polícia, como média, e não existe um homicídio sequer ligado a qualquer um desses novos policiais que foram treinados nesse novo método. Nenhum. A gente está falando de um efetivo de mais de 90 mil policiais que cuidam da vida de mais de 40 milhões de pessoas. Quando eu soube disso, eu falei com o Monte Roberts e levei o coronel para conhecer a rainha. Ano passado, tive pela 2ª vez com a rainha e pela primeira vez a rainha recebeu um brasileiro no lugar onde ela mora no castelo, na casa dela dentro do castelo, na sala de estar dela. E a gente passou meia hora falando e eu vi a rainha, era para ser 5 minutos, a gente ficou 27 minutos falando. Eu acho que eu não tenho essa foto aqui, mas se vocês derem qualquer Google, eu tenho essa aqui com ela, essa aqui é. Essa foto, quando eu fui recebido ano passado com a minha esposa na casa da rainha, foi tirada na sala de estar do castelo, no chamado Oak Room, que é o Salão de Carvalho. E aí,
a mulher que existe por trás da rainha. Os porta-retratos com os netos, com os filhos fazendo palhaçada, na praia. E eu vi a rainha chorar. Eu vi a rainha dar gargalhadas. A gente fez, por exemplo, a minha esposa, ela está com o braço atrás da rainha, que não pode de jeito nenhum, ela está encostando, mas já tirou uma foto ali com um amigo, com um brother da praia. Não pode. Está vendo o braço dela aqui atrás? Eu afastado, tendo protocolo, mas ela é igualzinha a minha, a gente é minha alma gêmea, maluca também. E aí eu fui pesquisar depois, se você colocar Oak Room no Google, aquele negócio, se não está no Google, não existe, né? Tem uma frase que eu acho espetacular. Só existem 2 casais até hoje no mundo que foram fotografados na sala de estar da rainha junto com ela. Eu e minha esposa e Michelle Barack Obama. Só. Pode botar. E como é que tudo isso começou? Com o tombo de um cavalo. Tudo isso começou com um tombo. É por isso que Monty Roberts diz que sorte não é o que acontece com a gente. Sorte é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Essa é a grande sorte da vida. É o que a gente faz com o que acontece com a gente. A tradução de sorte em inglês é maravilhosa. Tem uma que é luck, mas a tradução que mais é usada lá é chance. Chance quer dizer a chance. Sorte não é acaso, sorte é chance. É você fazer das coisas que acontecem com você algo espetacular, algo transformador. Algo que pode te fazer mudar, transformador mesmo. Os dois acidentes que eu sofri na minha vida, que me levaram a escrever o livro, o outro eu não falei para vocês, mas foram 2 acidentes, poderiam ser vistos por várias pessoas como momentos de extrema falta de sorte. Eu vejo hoje disparado como os momentos de maior sorte da minha vida. E aí vem as letras mágicas dessa palavra que o Nuno Cobra fala muito, que é o personagem do meu livro também, que são F-A-Z-E-R, fazer. O verbo que eu comecei a palestra atrelando ele ao que o Reinaldo consegue com todos vocês. Fazer. É isso que é capaz de operar um milagre na vida de qualquer pessoa. Se você fizer, você consegue perder peso, ficar forte, aprender uma língua nova. Eu sou hoje em dia colunista da Exame do Estadão. E na coluna da Exame, na semana passada, foi assim: nunca foi tão fácil fazer. Quando eu era menino, a gente tinha que comprar uma enciclopédia que vendia, perder de vista, era uma fortuna. Tinha um índice, quando você conseguia chegar onde você queria, tinha um parágrafo. Hoje, você entra na internet e é tudo de graça. Você aprende como consertar uma televisão, aprende a falar uma outra língua de graça, você aprende a história do Oriente, você aprende a fazer um esporte novo, a fazer exercício, uma dieta. E será que tem mais gente hoje que sabe a história do Oriente do que tinha antigamente? Mais gente que fala as outras línguas do que tinham antes? O problema não é a informação, o problema é o fazer. Nunca foi tão fácil fazer, mas as pessoas, é da natureza humana não fazer. E que ruim, porque a gente poderia estar num grau de evolução muito maior, mas pensando de um lado egoísta, que bom, porque é tão fácil se sobressair a multidão. É só você chegar e fazer. E fazer o fácil. Porque, Nuno Cobra também fala, é difícil fazer o fácil. Agora, se você faz o fácil todo dia, é um passinho. Um passinho. Um passinho é mole de dar. Só que quando você dá um passinho todo dia, quando você olha daqui a 5 dias, você está lá longe. Só que se você tentar dar esse passo grandão de uma vez só, que é o que todo mundo tenta fazer, você nunca consegue dar e uma hora você cansa. É fazer o fácil sempre. A gente está lançando em parceria agora esse livro, Diário dos Sonhos. E nesse livro, Diário dos Sonhos, a gente fala muito sobre a importância de sonhar, e não à toa ele vem com um cofrinho no kit,
Porque o sonhar sem fazer é capenga. Não que ele não seja legítimo, mas ele é capenga. O sonhar com uma vida melhor precisa do cofrinho para você fazer. Eu abro minhas palestras de educação financeira falando que se um casal daqueles que fica jogando bola na rua de malabares, sabe, de 12 anos de idade, os pivetinhos que a gente chama da rua fazendo isso, se eles se juntarem os dois, e eles ganham por dia mais ou menos 90, 100 reais fazendo aquele negócio, eu acho que ganham até mais, dependendo do ponto. Se eles pegarem um casal de 12 anos e juntarem 30 reais por dia cada um, eles conseguem. Se eles quisessem, eles conseguiriam. Eles têm esse dinheiro para juntar. 30 reais por dia cada um. Com a taxa de juros que a gente tem no Brasil, com 27 anos de idade, aquele casal que joga bolinha na rua, no sinal, pobre, que não tem onde morar, que dorme na rua, debaixo do papelão, sabe quanto eles têm de dinheiro? Isso é matemática? Isso não é ter que acertar o investimento? É o sem risco. R$1 milhão. Se aqueles dois forem capazes de juntar 30 reais por dia cada um, o casal tem R$1 milhão aos 27 anos de idade. O que eles têm que fazer? Fácil. Todo dia. E até a ideia que a gente teve, eu e Reinaldo, quando a gente pegou e começou a conversar sobre esse livro, a gente falou assim, vamos fazer uma parceria que é o seguinte, quando a gente vender esse livro, a gente pega mais ou menos metade do valor do livro, o livro eu acho que é em torno de uns 40 reais, a gente pega 20 reais e a gente deposita na conta do filho do cara. Por quê? Para começar. Para dar aquele primeiro empurrãozinho. Porque depois que você começa o primeiro empurrãozinho na vida, cara, você vê que dá. E você vê que não dói. Eu brinco, se você quer entender o poder da poupança, faz o seguinte, todo dia quando você sair do seu trabalho, você passa no barzinho embaixo, pede uma coxinha creme e um copo de cerveja. Você vai ver daqui a 6 meses como é que você vai estar. Mas outro negócio é verdade. Se você deixar de comer a coxinha creme só uma cerveja, daqui a 6 meses você está tudo isso melhor, cara. E não faz a menor diferença na tua vida pro lado do sacrifício. Faz total pro lado da saúde e do bem. E eu acho que é isso que a gente viu em termos de comunhão de pensamento quando a gente começou a conversar, eu e Reinaldo. Essa vontade de fazer com que as pessoas façam o fácil, mas comecem a fazer desde pequenas. Eu vinha no carro, nervoso por estar atrasado para chegar aqui, pedindo para o cara correr, não sei o quê, e meu irmão me ligou, e eu falei, cara, você viu como é que está o dinheiro da sua filha? Comecei a botar 300 reais por mês para a filha dele. Meu irmão botou um dinheiro para ela também no comecinho, não sei o quê. Ele falou, não parei de ver, não sei o quê. Eu falei, parou de ver, tem 8 mil reais. 8? Não tem. Tem, cara, tem 8 mil reais. Ele falou, imagina quando ela fizer 18 anos, eu falei, já fiz a conta, 100. Não tem 100 mil reais, não. Eu falei, estou te falando que fiz a conta, é botar no papel. E quando eu dou meus cursos, eu falo o seguinte, tudo que eu falo, para ficar 100% honesto com as pessoas, eu falo o seguinte, eu vou falar depois se é opinião ou se é fato. Porque se é coisa que eu acho, eu falo assim, eu vou botar em bolsa porque eu acho que o mercado vai subir, isso é uma opinião. Pode ser que caia, então isso está errado. Mesmo se eu falo assim, eu acho que esse banco é melhor que esse, eu vejo todos os números do banco, eu falo, isso é opinião. Os números podem estar errados. Agora, quando eu falo essa questão do dinheiro que é aplicado a isso não é opinião. Isso não é opinião, isso não depende, isso é fato, isso é matemática. Que 2 mais 2 mais 2 vezes um monte de coisa dá tanto. Acabou, não dá para brigar com isso. Então, esse livro fala não só do Diário dos Sonhos, mas como transformar esses sonhos em realidade. E aí, vocês terem a importância do papel nobre de vocês, de serem os catalisadores desses sonhos. Quando eu dou palestra para o pessoal dos fundos de pensão, eu falo assim, gente, vocês já pensaram o que vocês fazem? Vocês lidam com o dinheiro da aposentadoria das pessoas, isso é maravilhoso. Porque vocês não lidam com números, vocês lidam com história de vida. O cara junta uma vida inteira esse dinheiro, então esse dinheiro não é o salário, não. Esse dinheiro é o tempo que ele passou longe, passou os finais de semana que ele passou fazendo curso, os outros estados que ele teve que viajar, as dores que ele sentiu e ele não estava perto.
você tem a chance de transformar essa história de vida num conforto para a terceira idade. É isso que vocês fazem. Vocês fazem gestão de dinheiro, não. Vocês fazem a gestão de história de vida para dar conforto no final da vida dessas pessoas. E quando vocês estão vendendo livros como esse que a gente está falando, vocês estão dando realmente o primeiro passo. Porque vocês estão fazendo o negócio chegar na mão das pessoas para que elas possam ler e que elas tenham a chance de mudar a vida delas, se elas fizerem. Então saiam daqui não só com a sensação de dever de fazer isso, mas mais importante, com a sensação da chance que vocês têm de ter essa importância tão nobre e tão bonita de ajudar a mudar a vida das pessoas e, quem sabe, ser semente para uma nova geração que está vindo aí. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi um prazer. Bem, em primeiro lugar, pena que você não teve que dar o pulo hoje, né? Você não pulou hoje, mas você pulou no nosso coração. Eu pensei umas 3 vezes em pular para não fazer isso, tá certo. Olha, quando eu conheci esse homem aqui, foi bem engraçado como as coisas acontecem. Nós somos agentes catalisadores, nós todos somos agentes catalisadores de pessoas. Na verdade, tudo começou simplesmente assim. A Adsop vai fazer o IPO dela em, se Deus quiser, com quem? Com esse irmão meu que vai me ajudar ajudando a gente. Mas eu não conhecia. Qual que é a auditoria que trabalhava no Price? Acho que era Price. A Price, a Price. Por causa do Bruno Prado. Eu dei uma entrevista internacional. Olha só como é internacional. E tem um departamento da Price que eles ficam olhando as empresas que podem emergir, que podem crescer. E eles rapidamente vieram no Adsop. Foi o menino nosso lá, o Bruno. O Bruno não conhecia esse cara. Não tinha nada a ver com esse. Então, o Bruno era da Price Waterhouse. E veio lá, aí veio gerente, aí depois veio sócio, aquele negócio de auditoria maluca, né? Eu, como contador, bom contador lá no passado, sabia um pouco dessas coisas. Então ele foi, mas eles se apaixonaram. O Bruno se apaixonou tanto, que começou a trazer um, depois trouxe outro. Aí o outro foi para os Estados Unidos, aí depois ele trouxe o outro. 4, 5 reuniões lá com o Roger, que é o nosso homem de inteligência. E nesse inteirinho, depois, tá bom, vimos e tal, agora nós vamos fazer as lições de casa, a Price passou para nós, vamos olhar, vamos fazer a governança. Tá aí a governança. Aí depois aparece o Bruno e fala assim, corre para a Rita e fala, preciso marcar uma reunião. Ele foi com a Fabiana. Preciso marcar uma reunião com o Reinaldo para apresentar uma pessoa. É a cara do Reinaldo e essa pessoa é a cara do Eduardo, um do outro. E aí marcou aquela fatídica reunião. E aí a hora que a gente se encontrou, eu não era o gaúcho que estava dentro daquele quarto seu, não. Mas nós dormimos na mesma cama. Porque esse cara ele é fora da caixinha, né, que a gente fala, né? É uma pessoa que Deus colocou as mãos assim, você vai no mundo para ajudar as pessoas. E esse é o nosso Eduardo, o homem que a gente aprendeu a amar, né? E essa comunidade de educadores financeiros aqui, hoje, tenho certeza, está muito feliz, porque você está fechando esse evento. Nós temos uma parte à tarde, mas uma parte que é só para combinar para a próxima, que será lá em Vitória. E você já é um convidado para estar na nossa... Convidado não, ele está intimado, porque agora faz parte da gente. Até lá vai ter mais um monte de história para contar. Muita história. E, assim, você não poderia vir em um momento melhor. Olha só. O Diário dos Sonhos é um livro de imagem. Ele não fala. Você
faz a criança projetar aquilo que ela está vendo na imagem e na mente e no coração dela. Não podia ser melhor. A Genial, que está junto conosco, é uma coisa maravilhosa. Inclusive, ficou muito bonito. Ficou melhor? Muito melhor que o primeiro. Mas muito melhor que o primeiro. Por quê? Porque a gente quase... ficou quase... A segunda vez, a terceira vez, ela é sempre mais importante. Cuidado ao querer se livrar das coisas. Eu acho que o grande segredo do Eduardo e de outros grandes líderes desse planeta, e vocês são esses líderes, é nunca desistir desse sonho maior. E esse quase, sabe, Anderson, está sempre muito próximo da gente, mas é ele que leva você e projeta você ao sucesso e a qualidade melhor da vida, que é a felicidade. Que Deus abençoe você, Eduardo, que você continue sendo essa aura tão maravilhosa. Eu tenho certeza que você estará conosco. Tem um livro que está sendo lançado. Isso. Fala do livro. Eu escrevi uma peça de teatro que ela começa a ser ensaiada agora, começa a ser ensaiada em outubro, e é um musical que se chama Branca de Neve Zangado. É uma peça muito bonita, porque é uma releitura da Branca de Neve, e na verdade ela é uma releitura de toda a lógica dos contos clássicos, assim, porque, sem contar os detalhes, que eu vou deixar vocês verem, que é uma história super gostosinha assim, de ler, super bonita. Vou falar aqui um bom português, é uma sacanagem. A Branca de Neve, por exemplo, ela chega e quem protege ela, quem cuida dela, quem zela por ela, quem gosta dela, tudo são os anões, né? Aí o príncipe passa lá no final e fica com a Branca de Neve. Por quê? Porque o príncipe é rico, que ele é herdeiro do trono. Caramba, que mensagem é essa que a gente está dando para as nossas crianças? Então eu escrevi um negócio que assim, só tem um anão na casa, é o Zangado, os outros ficaram de saco cheio do mau humor dele, foram embora. E aí quando a Branca de Neve chega na casa, ela vai, ao longo do tempo, quebrando esse mau humor do Zangado, ficando amiga dele, e os dois vão meio que ficando assim, cúmplices da história. A rainha tenta matar ela várias vezes e não consegue, porque o Zangado salva ela. E no final, quando ela finalmente consegue enfeitiçar, passa o príncipe, eles veem que ele está engasgado, lá a maçã, ela não morreu. E aí o príncipe, por ter salvo ela ali, naquele momento, pede a mão dela em casamento, o rei dá a mão de casamento, e no momento que ela vai casar, ela fala, eu não posso, te conheci ontem, não sei nem como é que você é, o que você gosta na vida, as coisas que você faz, você foi legal ali comigo, mas o cara que me protegeu, que cuidou de mim, etc., foi o Zangado. E é dele meu coração. E ela termina. Esse aí ele vai falar o ano que vem. Não perca, Caetano e Vitória. Confirmado? Confirmado. Confirmado? Se a rainha te chamar nessa época, você fala que você já tem um compromisso. Tá certo. Valeu, galera. Obrigado, gente. Todo mundo aqui. Todos eles terão conta na geração futura. Legal. Pessoal, nós vamos estar junto com ele ou não? Vai tirar uma foto, um selfie, quer ver? Você também. Eu vou, vamos junto. Aqui, ó. Selfie daqui. Arroba Encantadores de Vida, vai lá. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Léo, é você. Bem, pessoal, depois desse encantador, vamos ao almoço, apenas 1 hora. Thalita? 1 hora de almoço, pessoal. Você pode falar? Claro, claro. Aproveita. Pega. Se puder 3, é um para cada filho. Vai. Aqui, 2.
Opa. Não é quem se joga pra frente. Você minha testemunha para Marcela que ele não trouxe o livro. Obrigada. Tô tirando aqui, ó. Eu tô sem também, meu celular. Como não sai? Quem que é esse? Eu nem sei quem é esse. Quem é esse? Eu não sei quem é esse. Deixa eu ir, a minha não saiu a foto. Não, Fica aqui então. Senão sua quantidade não é a unidade. Tinha que juntar de grupo. Tá bem, vai melhorar mais ainda. Não, bom já tá, sempre tá bom. Tá na live aí, ao vivo? Parabéns, garoto. Vai subir, amigo. Não, eu vou fotografar ela aqui. Olha, vai descer. Tá vendo aí? Aqui, ó. Aqui tá ao vivo. Não tá disparando o flash. Aqui, ó. Não tá disparando o flash. Aqui, ó. Eu tirei daqui. Eu tirei aqui, ó. Tirou? Tirou? É, grave. Vai lá, Luiz. Depois. Primeiro eu vou tirar. Então não vou tirar, não sou eu que eu vou aguardar. Você passa pra ele? Peraí, gente, deixa eu só passar. Então vamos nós duas, né? Pra ganhar tempo. Ganha um abraço. Tira nós duas aqui, aí cabe dentro. Vou tirar do meu, cara. Depois você pega lá, gente. Não, deixa eu ver, tem que Obrigado. De quem é o livro? O livro é seu. Que legal, cara. Não. Jane, por favor. Já tirei. Olha ali, olha aquela ali. Uma só. Valeu, garoto. Sucesso, obrigado. Aqui, ó. Você tá tirando fora? Obrigado, viu? Vai, amiga, entra ali na fila. Obrigado. Onde que a gente vai? Valeu, meu irmão. Sucesso aí. Certo? Será? Obrigado aí, seu obrigado. Dá licença pra mim. Não caí aí. Saiu. Vou esperar você. Alguém pode tirar pra mim? Só bater na tela. Tá bem, tudo bem, cara? É, do grupo, a minha filha ama. Pedro, você tira do seu pra mim? É a
A mãe das gêmeas. A melhor hora eu vejo esse cara. Ah, vocês vão no show? Você me achar lá?